Baixe a cabeça e feche os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente em nossos corações, Pai. Conduza, Senhor, as mentes cativas a Ti. Gera, Senhor, nesse lugar uma atmosfera onde esteja propício ao mover do Teu Santo Espírito, tendo assim quebrantamento de corações, Senhor, arrependimentos. Convença-nos, Senhor, dos nossos pecados. Pela Tua misericórdia, usa os meus lábios para falar com os Teus filhos, que hoje eles possam ouvir a Tua voz e assim ser curados na alma, transformados. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda fonte de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia eu clamo, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. E hoje chega a última mensagem, né, de Apocalipse dessa série que eu fiz, né, a 10ª mensagem, que era para ser 8, virou 10. E o tema é a 7ª trombeta, o reino de Cristo estabelecido. Amém? E para ilustrar, vou pedir para que você abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a carona na tela. E se você não estiver achando, faz aquela cara de que você achou, mas fala assim: meu Deus, abre em qualquer lugar, né? Faz aquela cara de aleluia. E diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus caíram prostrados sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém? Amém. Só até aí. A 7ª trombeta, ela marca um ponto culminante da revelação apocalíptica aqui, né, de João. É o clímax da tensão entre o reino de Deus e os reinos humanos. Não é apenas mais um toque celestial, mas é o anúncio final da vitória de Cristo. O rei está assumindo o trono de forma plena e irrevogável. Acabou. Chegou a hora. É o tempo do reinado. A gente viu aqui no versículo 15, fala assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu altas vozes que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele está falando aqui, tudo que era da terra agora pertence a Jesus. Até esse ponto, os toques que a gente viu até aqui, os toques anteriores, eles haviam liberado juízos parciais, sinais de advertência e chamadas ao arrependimento, mas agora o céu, ele não anuncia mais o juízo, ele anuncia o governo. O reino que era espiritual, invisível, ele começa a se manifestar de forma plena sobre toda a criação. No tempo de João, os imperadores romanos, eles se autoproclamavam senhores do mundo, uma divindade. Eles exigiam adoração, e submissão total. E como o Apocalipse declara que o reino do mundo pertence ao Senhor e ao seu Cristo, ele está confrontando toda a estrutura humana que tenta ocupar o lugar de Deus. Ele está confrontando tudo aquilo que não é espiritual e tenta tomar um lugar de adoração no lugar de Deus. É a proclamação da queda definitiva dos impérios humanos
e a entronização pública de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que é, com essa imagem, a gente consegue entender aquilo que está escrito na Bíblia, quando fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A gente estava falando até sobre isso esses dias, né? Que muitas vezes as pessoas interpretam errado, até por algumas ministrações e pregações erradas, que diz que, né, quando usam esse trecho, falando que todas as pessoas do mundo vão ter que reconhecer Jesus. Mas não é isso que quer dizer. Quer dizer que vai chegar um dia que ele vai ser entronizado, no dia do juízo mesmo. Todo mundo, até aqueles que vão para o inferno, antes de ir para o inferno, eles vão olhar para Jesus e falar: ele era o cara mesmo, vai ter que se ajoelhar. E confessou, acabou. Aí você vai para o inferno, você vai para o céu, é isso. Só que chegou um momento, aqui acabou. O mundo acabou, do jeito que a gente conhece. A sétima trombeta, ela nos lembra que a história, ela não caminha ao acaso. Ela está se movendo em direção a um trono. A gente está a cada dia, passo a passo, se movendo em direção a um trono. E cada toque, cada abalo, cada guerra espiritual nos conduz a essa verdade suprema. Tudo vai terminar em Cristo. Aonde a gente vai terminar vai depender da vida que a gente escolheu viver aqui, das escolhas que a gente fez, mas tudo vai nos levar diante do trono de Deus. E por isso o cristão, ele não vive em desespero, mas em esperança. Enquanto o mundo teme o som da trombeta, a gente aguarda o som da vitória, né? Você quer ver se o cara é convertido mesmo? Fala: Jesus vai voltar amanhã. Aí tu vai ver se ele... Não, que isso? Não é não? Tinha um aqui que eu falava para ele: Jesus vai voltar antes de você casar. Só faltava ele me repreender. Eu quero que Jesus volte hoje, rapaz. Eu estou aqui no culto, imagina, ser arrebatado. Você está entendendo? É a esperança da glória, é o som da vitória. A trombeta final, ela não anuncia destruição, mas uma coroação. Porque quando Cristo reina, até o caos vai se curvar diante dele. Amém? O versículo 15 é como o toque de uma trombeta celestial que rompe o silêncio da história e declara: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Durante milênios a humanidade viu o império se erguer e desmoronarem. Eu estava vendo ontem o filme Gladiador 2, quem já viu? Com Davi, é bom, né? E aí o cara fala, né? Não tem império que nunca acabe, né? Todo império um dia acaba, ele é limitado. E ao longo da humanidade a gente já viu grandes impérios surgirem e grandes impérios sumirem. O Egito, ele dominou com seus faraós, era a maior potência do mundo, financeira, bélica, de tudo. E sumiram, né? Acabou. A Babilônia, ela brilhou com seu ouro. Cadê a Babilônia? Quem são os babilônicos? A Pérsia expandiu com seu poder, a Grécia conquistou com sua filosofia, Roma governou com sua força militar. Mas cadê esses impérios? Esses impérios ruíram, porque são impérios humanos. Só o pó das ruínas antigas ainda sussurram a verdade. Nenhum trono humano é eterno. Hoje ficaram lá só os lugares da história. É só uma história para contar. Eu estava mostrando ontem no filme, né, as águias de Roma, né, que os nazistas eles usavam a mesma águia, né, um símbolo de poder ali, tem toda uma estrutura por trás daquilo. É a mesma águia que usava o Império Romano, os soldados nazistas usavam aquela águia. É a mesma águia, que não é por acaso. Mas aí se eu for entrar nisso aí, vai dar um outro estudo, outra história, é mó loucura. Mas você vê que são impérios humanos. Daniel 2:44 diz o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não será deixado a outro povo. Historicamente, o livro de Daniel e o Apocalipse, eles têm um diálogo entre si. Eles conversam entre si, eles vivem algo que um complementa o outro, ratifica o que o outro disse, é uma complementação. Ambos falam de reinos humanos que passam de um reino divino que permanece para todo sempre. E o que João ouve no céu é o cumprimento da profecia de Daniel.
Um momento em que o reino do Cordeiro, ele substitui definitivamente o reino dos homens. Aquilo que João tem acesso lá nos céus, quando ele ouve no arrebatamento, para escrever no Apocalipse, é só o cumprimento daquilo que eu vi em Daniel. Eu falei aqui numa dessas mensagens, o selo que não podia abrir em Daniel, ele é aberto lá para João em Apocalipse. Aquilo que tinha que ficar oculto na época de Daniel, ele foi revelado a João em Apocalipse. Teologicamente, essa é a proclamação da soberania absoluta de Jesus, de Cristo. Não é apenas um futuro distante, mas é uma realidade que já começou com a cruz e a ressurreição. Começou lá atrás, há 2025 anos atrás. Jesus, ele declarou em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, o reino, ele já foi inaugurado, mas ainda não está em sua plenitude. E é exatamente isso que a 7ª trombeta está anunciando. É exatamente isso. É o já e ainda não. Vocês lembram disso aqui? Nas ministrações que eu dei algum tempo atrás, que eu falei o já e ainda não? Quem lembra? Quem não lembra, acessa o YouTube lá, que aí dá engajamento, é uma bênção e compartilha. Não é não? Amém? É o já e o ainda não, quando ele se torna o agora e para sempre. Porque até agora era já e ainda não. Só que depois da 7ª trombeta é agora e para sempre. É o agora. Escatologicamente esse versículo é a virada da história. Os poderes desse mundo, eles perdem o direito de governar. Eles perdem o direito. A economia, a política, as nações que pareciam dominar o mundo, o destino da humanidade, agora eles se curvam diante do Rei Eterno. Tudo aquilo que parecia inabalável, acabou. O Cordeiro que foi humilhado agora reina com autoridade incontestável. As pessoas não vão ter o que falar. Elas não vão ter... acho que a bandeira fez uma sombra ali. Eu falei, tem alguém ali, rapaz, que está só espreitando. Tem que ficar esperto, né? Carioca, pô. Carioca te julgando em flamenguista. Misericórdia. Quando a gente olha para a instabilidade política, para as guerras, para as injustiças, para a corrupção, é fácil sentir que o mal sempre vence, né? Às vezes o sentimento que a gente tem olhando para os reinos humanos, para as coisas que estão acontecendo, parece que o mal ele sempre vence, que está difícil acontecer alguma coisa boa. Só que Apocalipse sempre nos lembra, o trono de Cristo nunca entra em crise. Você está entendendo? O controle da história ele não está nas mãos de reis, de presidentes ou de sistemas, está nas mãos perfuradas do Cordeiro. Os impérios passam, mas o Cordeiro permanece. O céu, ele não vota, o céu governa. Você está entendendo? É um governo. E o que tem governado a tua vida enquanto isso? A tua vida está debaixo do governo de Cristo? Porque é isso que a gente precisa refletir, buscar. O que tem governado os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha agenda, o meu trabalho? O que tem governado a minha família? As minhas emoções, o meu relacionamento? A escolha diária. Não é fácil. É entregar a vida completamente ao governo de Cristo. Aí chega no versículo 16, 17, João fala o seguinte: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Enquanto a terra ela treme sob o juízo das trombetas, o céu ele se curva em adoração. A cena ela muda do caos do mundo para a harmonia do trono. E os 24 anciãos aqui, eles simbolizam a totalidade do povo de Deus, as 12 tribos, os 12 apóstolos. 12 mais 2 é 24, né? Tá certo. Aí que eu errei, né? Tô grande. É só por isso que vocês estavam espertos. Então,
Os 24 anciãos aqui, eles totalizam, né, eles simbolizam a totalidade do povo de Deus, que são as 12 tribos mais os 12 apóstolos, e que se prostram diante daquele que reina. Eles estão em adoração. Essa imagem ecoa o Salmo 99, versículo 1 ao 3, que diz assim: o Senhor reina, tremam as nações, exaltem o Senhor, o nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Teologicamente, esse gesto ele representa a resposta correta à soberania de Deus. Eles não apenas reconhecem o poder de Deus, mas eles agradecem porque finalmente Deus assume o domínio absoluto sobre toda a criação. Era o momento mais aguardado. Deveria ser o momento que mais aguardamos também, nós cristãos. O verbo assumir-se aqui no original do grego é elabis, que transmite a ideia de tomar posse de algo que já era seu por direito. É tipo uma reintegração de posse, sabe? Quando alguém invade o teu terreno, você toma posse daquilo que já era seu, né? Só que agora é manifestado por poder. Cristo, ele sempre foi rei, sempre. Só que agora ele reina de forma manifesta, visível e incontestável. Ele só começa a exercer aquilo que ele já era. Escatologicamente, essa é a coroação do Cordeiro. A 7ª trombeta, ela marca o início da manifestação plena do reino de Deus, o cumprimento da oração que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,10, quando ele fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Enquanto os reinos humanos eles se desintegram, o céu ele explode em adoração, porque o governo legítimo ele foi restaurado ao seu verdadeiro dono. Eles estão lá adorando, eles estão se derramando. A história não termina em caos, mas em culto. O fim não é tragédia, é triunfo. A gente não tem que ter medo do fim. A gente não tem que ficar apavorado, a gente tem que se alegrar e desejar. A gente tem que declarar Maranata com as nossas atitudes, com os nossos lábios todos os dias de nossas vidas. A gente tem que desejar que isso se cumpra. Quando a igreja entende o fim, a igreja não entra em pânico, ela entra em adoração, ela entra em busca incessante. Os que conhecem o final da história não temem as trombetas, não se assustam com os abalos, porque sabem que cada juízo é um passo a mais rumo ao reino eterno de Cristo. Às vezes as pessoas veem assim: pastor, eu não sei que lá, glória a Deus, é mais um sinal para Jesus voltar. Glória a Deus. É triste, porque muita gente sofre. Tem coisas que acontecem que muita gente sofre, muita gente morre. Mas por outro lado, é um passo a mais que é dado em direção ao reino dos céus, rumo à eternidade. Quem quer viver essa eternidade de adoração? Enquanto o mundo se desespera, os fiéis eles se dobram e dizem: graças te damos, Senhor. Graças te damos. Quando a gente entende isso, nosso coração entra em paz com Deus. A gente não teme mais pelos governos humanos, pelas coisas ruins que podem acontecer, mas a gente aguarda fielmente, ansiosamente, né? Sem aquela ansiedade ruim, mas a gente anseia por isso. A gente deseja, com desejo. O Apocalipse não é o fim do mundo, é o começo do reino. O livro ele não termina em destruição, mas em adoração. Tem muita gente aí que você vai falar, até no meio cristão, que acha que Apocalipse é o fim do mundo. O mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, ele só vai mudar de estrutura. Ele vai mudar da forma como conhecemos para um reino eterno de adoração. Não é o fim do mundo. O fim do mundo é para aqueles que não creem. O fim do mundo é para aqueles que servem a outros deuses, que não vivem conforme a palavra. Aí sim, esses aí infelizmente vão para a morte eterna. Mas ainda assim, enquanto há fôlego de vida, cabe a nós ministrar, correr atrás dessas vidas, porque a palavra diz que Deus quer todos, e Ele usa cada um de nós para alcançar todos. O que temos feito por isso? Como a gente tem feito dessa forma? Às vezes a gente vai lá e prega uma palavra bonita para as pessoas, fala de Jesus, só que aí os nossos testemunhos
de acordo com aquilo que a gente fala com as pessoas. E aí, meu irmão, as pessoas não vão querer ouvir o teu testemunho. Vai falar, aquele cara ali diz que é crente, mas... Quem já ouviu isso? Mas... Aí. Você está entendendo? Versículo 18, João fala o seguinte: as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira. É chegada a hora de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruíres os que destroem a terra. O versículo 18 ele é um divisor escatológico aqui. O tempo da paciência de Deus dá lugar ao tempo da justiça dele. Acabou. Não tem mais paciência, acabou, meu irmão. O que tinha que ser já foi até ali. Daqui para frente, meu irmão, ou é salsicha ou é linguiça. Não tem como falar, pô, não dá para botar uma linguiça com salsicha ainda de cachorro quente? Não. Ou é salsicha ou é linguiça. Não é isso? É que os gordinhos que escolhem os dois, né? Quem já escolheu? Nunca? É muito não, já comi. Já comi o cachorro quente lá de Realengo, eu ia muito lá, né? Deixa eu falar. Tinha 5 linguiças dentro, meu. Aí eu falava, põe 3 linguiças e 2 salsichas. Aí é quase minha vez. Lá em Realengo tinha uma bagulho doida. Então, por séculos, as nações zombaram de Deus, perseguiram seus profetas, profanaram a criação. Só que agora o relógio de Deus ele marca a virada da história. Chegou o tempo do ajuste de contas. As palavras, as nações se enfureceram, elas remetem ao Salmo 2, versículo 1 e 4, que diz assim: porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. O que habita nos céus ri, o Senhor zomba deles. Enquanto os impérios eles se levantam contra o Cordeiro, Deus ele permanece soberano. A ira divina não é descontrole. Deus ele não é descontrolado, mas ele é a resposta santa à injustiça e à corrupção. Ele não julga por vingança, mas por retidão. Nós homens muitas vezes nos posicionamos por vingança. Muitas vezes nós tomamos as nossas atitudes com sentimento de vingança. Só que Deus não. Deus ele não julga por vingança, porque ele não tem nada contra a gente. Ele não quer que a gente se lasque. Muito pelo contrário, ele quer que a gente se dê bem. Ele quer que a nossa salvação. Mas porque ele é reto, ele vai julgar a gente sem mimimi, sem rancorzinho, sem chateação. Ele não é homem. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente faz as coisas por rancorzinho, né? Fica lá de rancorzinho. Não vou ligar, enquanto a pessoa não me ligar, eu não ligo. Se a pessoa não vier aqui falar comigo, eu não falo mais. Não é assim? Mas Deus não é assim. Deus ele não age dessa forma. O texto diz também que é chegada a hora de recompensar os teus servos. E essa é uma verdade poderosíssima, porque no mesmo ato em que o ímpio é julgado, o justo é honrado. O trono que julga também é o trono que coroa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, declara o seguinte: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe é devido, conforme o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós vamos estar lá diante do tribunal. E aí a gente vai receber a dosimetria da pena. Não é isso? Aí que o bicho vai pegar. Escatologicamente, esse é o tribunal de Cristo e o juízo final que está se aproximando. Se você vê na escatologia, esse aqui é o tribunal de Cristo, está se aproximando do final. É o momento em que a fidelidade escondida será revelada e a justiça divina ela vai ser plena. Aqueles que a gente muitas vezes não entendia, mas estava lá quietinho no canto, sendo fiel a Deus, fazendo as coisas que Deus, chamou para fazer com propósito. E as pessoas, nossa, cara, ele está julgando. Aí ele vai lá e receber a coroa, porque ele foi fiel até o final. E muitos daqueles que eram eloquentes na frente das pessoas, mas eram infiéis, nos concursos também, vão se lascar mesmo. Nada vai
resposta, nenhum sacrifício vai passar desapercebido. Aqueles que foram fiéis no secreto, perseguidos por amor à verdade, eles vão ser recompensados diante de todo mundo. Ah, o pastor não viu, mas Deus está vendo. Ah, o meu líder não está vendo, mas Deus está vendo. Você está entendendo? A mesma trombeta que anuncia o juízo para o ímpio, anuncia a recompensa para o justo. Enquanto o mundo ele tem o som da trombeta, os filhos de Deus eles aguardam com grande expectativa, porque para quem viveu em fidelidade, o juízo não é condenação, é consagração. Se você viveu em fidelidade, o juízo de Deus é consagração. É o teu corpo glorificado, cara. Eu fico imaginando como é que vai ser uma loucura, né? Eu fico viajando. O toque da última trombeta vai ser um terror para quem viveu sem Deus, mas será aplauso celestial para quem viveu por Ele. Se a sua vida é para Deus e por Deus, é só glória. Aí sim você vai poder falar, igual os crentes falam por aí, é só vitória. Essa é a sua vitória, essa é a sua vitória. Essa é a grande vitória. E aí no versículo 19 diz assim, está acabando, tá aí? Rapidinho. Então foi aberto o templo de Deus que está nos céus, e dentro do templo foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma forte tempestade de granizo. Depois do som da sétima trombeta, o céu não apenas fala, ele se abre. O templo celestial ele é revelado, e dentro dele surge a arca da aliança, que é símbolo supremo da fidelidade e da presença de Deus entre os homens. No Antigo Testamento, né? Era isso que ela significava, ela estava lá entre os homens, era a presença de Deus, a fidelidade de Deus no meio deles. A arca ela havia desaparecido no templo, né, de Salomão desde os dias do exílio babilônio. Para Israel, sua ausência era símbolo de distância de Deus. Acabou. Mas agora, em visão profética, João ele contempla a verdadeira arca. Não a feita por mãos humanas, não aquela que é feita com madeira de acácia, ouro, revestido, os querubins e não sei o que, cheio, né, de detalhes como a gente vê na Bíblia, né? Mas a arca da aliança eterna, que habita no santuário celestial, ela representa a aliança imutável que Deus mantém com o seu povo, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Assim como no Êxodo, a arca ela estava cercada por relâmpagos, trovões e voz de comando. Os mesmos sinais da presença de Deus no Monte Sinai. É os mesmos. Pode ir lá ver, está lá em Êxodo 19, 16 ao 19, você depois vê em casa. E aqui esses elementos eles reaparecem para declarar que Deus ele continua no controle da história e que a sua aliança ela não foi esquecida e nem substituída. A aliança que ele fez é eterna. Escatologicamente, a abertura do templo simboliza acesso definitivo à presença de Deus. O véu foi rasgado, está lá em Mateus 27, 51, o véu se rasgou, e agora em Cristo a gente tem livre entrada ao Santo dos Santos eterno. Aleluia. Está lá, livre para todos nós. A visão da arca, ela confirma que as promessas feitas em Gênesis, elas estão sendo cumpridas diante dos olhos do universo. Está lá, uma por uma se cumprindo. Hebreus 12, 28 declara o seguinte: estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor. Enquanto o mundo ele entra em colapso, o céu ele se abre, meu querido. Enquanto os reinos da terra são abalados, o reino eterno ele se manifesta. O crente que vive pela aliança, que ele vive pela fé, na aliança com Deus, ele pode atravessar qualquer tempestade, qualquer uma delas, porque ele sabe que a arca ainda está de pé. Não uma arca física feita por mãos humanas lá no Antigo Testamento, mas a arca celestial. Ele sabe que essa arca ainda está de pé e Deus ele ainda é fiel. Deus ele nunca perdeu a sua fidelidade. A fidelidade de Deus ela não depende das circunstâncias, ela depende só do caráter dele.
E quando o templo se abre no céu, é como se o próprio Deus dissesse: tudo o que eu prometi, eu vou cumprir até o fim. O mundo ele treme, mas a aliança de Deus ela permanece. Porque o Deus que fez as promessas é o mesmo que as cumpre diante do trono. Fica de pé, igreja, abaixa a cabeça e fecha os olhos. 7ª trombeta é o som da vitória final. E ela nos lembra que os reinos do mundo eles são passageiros, mas o governo de Cristo ele é eterno. Ela nos lembra que o juízo é certo, mas a recompensa também. Ela nos lembra que a aliança de Deus ela nunca vai ser quebrada, nunca, jamais. E hoje o Espírito Santo ele pergunta: você está vivendo como cidadão desse reino eterno? Será que a tua vida tem sido uma vida de propósito? Que demonstra que você é cidadão dos céus? Ou você ainda está preso aos reinos passageiros desse mundo? As coisas que você anseia, as tuas prioridades são conforme os reinos desse mundo. Se você sabe que essa palavra falou com você, se você sabe que o tempo está acabando, cada dia que passa a gente está mais próximo da 7ª trombeta, o dia que teremos um encontro que vai ser para a eternidade, o dia que estaremos frente a frente na sala do trono, recebendo a coroa, sendo honrados por tudo aquilo que a gente viveu. Mas você sabe que tem sido difícil, você tem uma luta interna diária, você oscila como numa montanha russa. Se você sabe que essa palavra falou com você, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo: Senhor, eu quero viver para o teu reino. Eu quero viver para o teu reino. Desapega o meu coração dos reinos humanos e me faz firme na esperança. Na esperança do teu reino. Quando a última trombeta tocar, eu quero ser contado entre os que te adoram, não entre os que se desesperam. Conduza a minha vida, dia após dia, até a sala do trono. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu essa oração, você crê nisso através do seu coração. Quando eu porque quando a última trombeta soar, o palco da história será fechado e o trono de Cristo será revelado, e a sua bênção sobrará, e esse é o maior motivo de alegria da igreja de Cristo. Deixa Jesus sobre nós.
com seus braços e amor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Cura os nossos corações. Tira do nosso meio todo sentimento de vingança, toda falta de perdão. Tira de nós, Senhor, toda corrupção moral.